Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa proposta que, assim, à primeira vista parece uma solução óbvia para um problema trágico. Uhum. Pagar por rins para acabar com as filas de transplante. Mas quanto mais fundo a gente cava, mais essa solução começa a parecer um problema novo. E talvez até mais assustador. Pois é, a ideia é muito sedutora, né? É simples. De um lado, você tem milhares de pessoas morrendo na fila, do outro, milhões de pessoas saudáveis com rim, digamos, extra. Certo. Conectar os dois com dinheiro parece lógico. Só que isso abre uma verdadeira caixa de Pandora de dilemas éticos. E a nossa análise hoje, baseada no material que a gente recebeu, é justamente para tentar entender o que tem dentro dessa caixa. Exato. A gente vai ver se existe algum caminho que consiga salvar vidas sem sacrificar no processo a nossa noção de justiça, ou até de humanidade. Certo. Então vamos começar pelo argumento mais forte a favor, que é quase impossível de ignorar. O argumento de salvar vidas. É o ponto de partida de tudo. Em um dos trechos da discussão que a gente analisou, um participante, o Matthew, ele coloca isso de uma forma muito direta. E como é? Ele basicamente diz: se um mercado pode aumentar a oferta de órgãos e impedir que pessoas morram, como é que a gente pode ser contra? É uma pergunta que te coloca contra a parede. Sim, é um apelo muito poderoso. Mas logo em seguida, outra participante, a Emily, ela adiciona uma outra camada. Ah, sim. Ela não fala só do resultado, mas do direito individual. Ela fala algo como, olha, eu sei que tem gente precisando e eu só preciso de um rim, porque eu não posso vender o outro. E aí a discussão vai para o campo da autonomia, né? Da liberdade sobre o próprio corpo. Exato. Meu corpo, minhas regras. É a defesa clássica. Se eu tenho 2 rins, posso viver perfeitamente bem com um só, então a decisão de vender o outro deveria ser minha. Especialmente se isso salva alguém e ainda me ajuda com dinheiro. E aí você junta as duas coisas. Exatamente. Você combina o utilitarismo do Matthew, o maior bem para o maior número de pessoas, com esse princípio de liberdade individual da Emily. Parecia um argumento imbatível, mas essa liberdade tem limites, não tem? A sociedade já impede a gente de vender um monte de coisas. Exatamente essa é a pergunta-chave. E é a brecha que a própria Emily aponta. Ela mesma admite que se a pessoa está vendendo por desespero financeiro, talvez a escolha não seja tão livre assim. Ah, entendi. E essa pequena ressalva é a porta de entrada para todas as objeções éticas. O mercado de rins funciona super bem numa teoria, onde todos somos livres e racionais. Mas no mundo real, com pobreza, com desigualdade, a história é outra. Entendi. A liberdade sobre o corpo é uma coisa. A liberdade de vender um pedaço dele para poder botar comida na mesa é outra bem diferente. Pois é. E isso leva a gente para a primeira grande crítica que apareceu na discussão, que não é sobre a venda em si, é sobre a compra. Quem poderia comprar? Isso mesmo. O foco muda totalmente do vendedor para o comprador. Um dos participantes, o Jamie, ele bota o dedo na ferida. Certo. Ele diz que o problema dele não é nem a mercantilização do órgão, mas o que acontece depois. Um sistema que distribui o órgão com base em quem pode pagar mais e não em quem precisa mais. Ele usa uma expressão forte, né? Use. Leilão de rins. E isso pinta uma imagem muito cruel de um mercado assim. Um leilão de rins. É uma imagem poderosa. A preocupação é criar tipo um fura-fila para os ricos no transplante, enquanto todo mundo continua dependendo da sorte no sistema de doação. Exatamente. Criaria um apartheid na saúde. Um sistema de 2 camadas, onde o tamanho da sua conta bancária decide se você vive ou morre. E isso vai contra um princípio básico de muitas sociedades, de que o acesso à saúde tem que ser justo. Exato. Baseado na necessidade médica. Ok, o argumento da justiça é muito forte. Mas aí, um outro participante, o Alex, joga um balde de água fria nesse idealismo com uma pergunta bem pragmática. Brutalmente pragmática. Ele basicamente pergunta, o que é melhor? Um sistema justo, onde mais gente morre, ou um sistema injusto, onde mais gente vive? Como ele defende isso? A lógica dele é fria, mas é direta. Ele cria um cenário. Imagina 10 pessoas na fila. No sistema atual, talvez 5 consigam um rim por doação e 5 morrem. Certo. Num sistema de mercado,
Talvez os 5 mais ricos comprem seus rins no mercado privado. Isso tira eles da fila pública. Ah, Os outros 5 que continuam na fila agora têm acesso aos mesmos 5 rins doados de antes. O resultado final, para o Alex, é que os 10 sobrevivem. A fila anda para todo mundo. mas peraí, isso não soa um pouco cínico? É desconfortável. Quer dizer, a gente aceita que os ricos furem a fila, contanto que isso libere espaço para os outros. Isso não cria uma mentalidade perigosa de que a vida de um rico vale mais? Exatamente essa é a tensão. O que o Alex expõe é esse choque entre 2 princípios éticos que, nesse caso, eles não coexistem. De um lado, a justiça. Isso, a justiça distributiva do Jamie, que diz que a alocação tem que ser justa. E do outro, esse pragmatismo do Alex, que foca só em maximizar o número de vidas salvas. E a pergunta que fica é: A pergunta desconfortável que o Alex nos força a fazer é: a gente está disposto a deixar pessoas morrerem em nome de um princípio de igualdade na fila? É uma escolha terrível. é uma escolha terrível mesmo. E diante desse impasse, desse choque, a discussão avança para uma espécie de meio termo. Uma tentativa de ter o melhor dos 2 mundos. Sim, é a busca por uma terceira via. Se o problema do mercado é a distribuição injusta e o da doação é a falta de órgãos, será que não dá para criar um sistema que resolva os 2? E a solução proposta, que tanto o Jamie quanto a Erika mencionam, é bem engenhosa. É inteligente. A ideia é: o governo se torna o único comprador, as pessoas poderiam vender o rim, mas só para o Estado, por um preço fixo, tabelado. Ninguém pagaria mais. Exato. E aí o governo pegaria esses rins comprados e distribuiria seguindo a fila normal, baseado na necessidade médica. É uma tentativa de separar o ato de aquisição do ato de alocação. Você usa o incentivo do mercado, o dinheiro, para aumentar a oferta. Para ter mais órgãos. Isso. Mas na hora de distribuir, você volta para o princípio da ética médica. Quem precisa mais recebe primeiro. Na teoria, parece a solução perfeita. Você resolve a escassez sem criar o leilão de rins. Ok, então parece que acharam a resposta, né? Mas claro, não seria um debate de verdade se a solução não tivesse seus próprios problemas. Exato. Assim que essa proposta é colocada na mesa, um participante chamado Ryan levanta uma objeção que vem de um lugar completamente diferente. É uma visão libertária. Libertária. É. Basicamente ele diz: o meu corpo é minha propriedade. Ponto final. E o que isso significa na prática? Que nem o governo pode dizer o que ele faz com o rim dele. Exatamente. Para alguém com a visão do Ryan, qualquer regra do governo dizendo para quem ele pode ou não vender o rim é uma violação da liberdade individual. Ele argumenta que isso criaria um mercado negro, Ah, claro. porque sempre teria alguém disposto a pagar mais do que o preço do governo, e ele vê isso como um precedente perigoso. Se o Estado pode controlar a venda do seu rim, o que impede ele de controlar outras decisões sobre seu corpo no futuro? É como se o Estado quisesse me proibir de vender meu carro para o meu vizinho, me obrigando a vender só para uma agência do governo. Perfeito, a analogia é essa. E a objeção dele nos empurra para fora da logística e nos joga de volta nas questões éticas mais profundas. A discussão para de ser sobre qual o melhor sistema e passa a ser sobre quais valores a gente está disposto a sacrificar. E uma dessas questões de valor é levantada por outro participante, o Abdum. Ele se preocupa com o que o dinheiro faz com o ato de doar. Sim, ele pergunta o que acontece com o altruísmo num mundo onde órgãos têm preço. O argumento dele é que, se um rim vira uma mercadoria, o ato de doá-lo de graça perde o seu significado especial. A norma do mercado substitui a norma moral, é isso? É isso. A lógica da transação começa a apagar a lógica do presente, da solidariedade. É um conceito que os economistas chamam de crowding out. O incentivo financeiro expulsa o incentivo moral. Quer dizer, o ato de dar um presente perde o valor se você descobre que todo mundo está comprando o mesmo presente na loja da esquina. Exatamente. O gesto se esvazia. Mas por mais que seja uma preocupação filosófica importante, não é a objeção mais visceral que aparece. Certo. A mais pesada, a que realmente causa desconforto, é sobre exploração. E o participante Kevin pinta um quadro que é difícil de ignorar.
Ele nos pede para imaginar uma mãe solteira, vivendo na pobreza, recebendo uma oferta de, sei lá, R$ 50 mil por um rim. Uhum. Esse dinheiro poderia mudar a vida dos filhos dela, pagar por educação, uma casa melhor. E aí ele faz a pergunta: essa mulher está realmente fazendo uma escolha livre? Essa é a questão da coerção pela necessidade. Ninguém aponta uma arma para a cabeça dela, mas a pressão dessas circunstâncias é tão esmagadora que a liberdade de escolha vira quase uma ilusão. É uma pressão invisível. E a Nicole, outra participante, reforça isso, dizendo que uma pessoa precisa estar numa situação muito desesperadora para sequer pensar em vender uma parte do corpo. E o Kevin ainda fala da escala global disso. Sim, citando o que já acontece em mercados ilegais. Rins comprados por uma ninharia nas Filipinas e revendidos por fortunas nos Estados Unidos, com intermediários lucrando com desespero alheio. É o ponto mais forte contra o mercado, sem dúvida. Essa imagem de ricos de países desenvolvidos comprando órgãos de pobres de países em desenvolvimento é perturbadora. Muito. Mas aí, quando parece que o argumento está decidido, outras participantes, como a Ellie e a Érica, elas jogam uma contra-pergunta que complica tudo de novo. Elas desestabilizam o argumento. Elas questionam por que a coerção financeira é vista como a única vilã. E a coerção emocional? Como assim? É muito difícil. É desestabilizadora? Porque é verdade, a gente celebra quando alguém doa por amor, por um familiar, Uhum. mas a gente condena a venda por necessidade. Por quê? Qual é a diferença real entre essas duas pressões? É uma pergunta brilhante porque nos força a confrontar nossos próprios preconceitos. Se a gente aceita que a pressão emocional é uma base legítima para uma decisão tão séria, por que a pressão econômica para salvar a própria família da pobreza não seria? E isso nos leva de volta a uma discussão sobre paternalismo. Exatamente. Ao proibir uma pessoa pobre de vender um rim para supostamente protegê-la da exploração, será que a gente não está, na verdade, tirando dela a única agência, o único poder de decisão que ela tem sobre um recurso valioso? O próprio corpo dela? Essa é uma daquelas questões que dão um nó na cabeça. Porque os dois lados parecem querer proteger a pessoa pobre. Um lado diz, não explore, e o outro diz, não tire a única escolha que ela tem. É um beco sem saída ético, completo, e mostra que não existe uma resposta fácil. Qualquer caminho que você escolha, a proibição total, o mercado livre ou o mercado regulado, vai gerar um novo conjunto de problemas. No fim das contas, o que essa discussão revela é um paradoxo desconfortável. A solução mais rápida para salvar vidas pode ser justamente a que mais ameaça a nossa ideia de justiça. E, por outro lado, a nossa insistência na ética pode estar na prática condenando pessoas à morte. Não é uma escolha entre o bem e o mal. É entre tipos diferentes de bem que não conseguem coexistir. As soluções propostas, cada uma delas representa uma escolha sobre qual valor a gente prioriza. É o resultado máximo de vidas salvas, é a autonomia individual, é a justiça, a proteção dos vulneráveis. Não dá para ter tudo. E isso nos deixa com uma última provocação. Um pensamento final que foi levantado na discussão e que amplia o escopo de tudo isso. A questão começou com rins, um órgão que a gente tem em duplicata. Mas onde isso para? É a pergunta do declive escorregadio. Se hoje a gente aceita a mercantilização de um rim, qual é o princípio lógico que nos impede de, no futuro, permitir um mercado para um olho ou para uma mão? Essa questão final vai muito além da política de transplantes. Ela nos força a perguntar: quais são os limites do mercado? Existem coisas na vida, na sociedade, em nós mesmos, que o dinheiro simplesmente não deveria poder comprar. E a resposta que a gente der a essa pergunta não vai definir só como lidamos com a fila de transplantes, vai definir o tipo de sociedade que a gente quer ser.